Fala, nação gremista, eu aqui, Gabriel Monteiro, no canal Camisa Imortal. Vamos falar um pouquinho como foi essa partida de 1 a 1 contra o Internacional, né, onde a gente foi, vocês sabem, né, passar a mão no Grêmio de novo, tá? Peço para vocês antes que curta, comente, compartilhe e também se inscreva no canal, dá essa moral, dá essa força pro canal e nos ajude a chegar aos 100 inscritos, tá? Então depois da vinheta vamos fazer uma análise de como foi essa partida. Bom, com os maus resultados dos últimos jogos que o Grêmio fez, né, incluindo as 3 derrotas, né, pelo Campeonato Brasileiro, culminou na saída do Quinteiros, né? Quinteiros já faz parte do passado do Grêmio e todo o esquema tático que ele montou, muito teimoso, eu diria, onde não existia uma variação de jogadas, era sempre bola esticada para entre dos zagueiros ou dos volantes direto para os pontas, não surtiu efeito. O James Freitas ele é auxiliar permanente, né, do Grêmio e acabou sendo técnico, né? Esteve no comando do Grêmio nesses últimos dias aí para preparar o time do Grêmio contra o Internacional no Clássico Grenal. Então ele já mostrou muita diferença do time que nós tínhamos antes, onde os jogadores estavam mais organizados taticamente, inclusive mudou até a formação, foi um 4-4-2, né, mais clássico, contando com 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, um outro volante que seria o Edenilson flutuando como segundo volante, flutuando na proteção do Monsalve, que foi o armador, e 2 atacantes, o Christian Oliveira e o Bright White. Aliás, o Christian Oliveira jogou muita bola. Poucos são, na verdade, acho que nenhum dos jogadores deixou a desejar nesse jogo contra o Internacional. Mas, mais uma vez, né, a gente foi garfado pela arbitragem, né, a arbitragem, então, de forma bem clara, nos roubou, não dando, sonegando um pênalti para nós. Contra o Internacional, eles não demoraram muito para marcar o pênalti, inclusive o pênalti foi marcado direto. Foi marcado em campo, pelo juiz de campo, nem precisou de VAR. Tá? Então ele nem foi ao VAR para ver, ele com convicção marcou o pênalti uma bola que o João Pedro foi pular junto com o zagueiro, o atacante colorado, acabou nem saindo muito do chão e botou o braço na frente e o centroavante, não me recordo bem, cabeceou a bola e pegou no braço dele. Na hora foi marcado o pênalti. Bom, isso nos mostra que, né, mais uma vez, né, não é só mimimi, não é só choradeira da parte do Grêmio. Sem o pênaltizinho, o Inter não consegue vencer os jogos deles, nesse caso, empatar o jogo, né? Então, teve que ter o pênalti deles para eles conseguirem empatar a partida, sendo que, primeiro tempo, o Grêmio foi muito bem, muito superior, teve muitas chances, conseguiu dominar muito o time do Internacional, esteve na metade adiante do campo a maior parte do primeiro tempo. Sim, no segundo tempo ele deu uma recuada a partir dos 15, 20 minutos, começou a recuar e até eu achei estranho porque pô, fizemos uma partida muito boa no primeiro tempo muito bom, vamos continuar fazendo esse segundo tempo tão bom quanto o primeiro tempo, né? Eram poucos os ajustes que deveriam ter sido feitos em relação ao que se apresentou no primeiro tempo. Mas o Grêmio recuou e pênalti que acabou acontecendo em favor do Internacional, eles empataram a partida. Um pouco depois teve o que? Teve um pênalti sonegado, onde o Aravena entra na área e a zaga colorada derruba ele, nem vai disputar a bola. E o árbitro na hora diz para o Aravena levantar e já foi correndo para o meio, que não era nada, que, né, não dizendo pênalti. Depois ali de alguns segundos, talvez um minuto ou dois, o VAR chama ele, ele vai para o VAR e muito rapidamente decide que não vai marcar o pênalti. Talvez o VAR tenha falado, ó, vem aqui porque tem coisa errada aqui. O Aravena foi tocado antes, né, e pelo zagueiro, e o zagueiro sequer tocou a bola.
O zagueiro, o Aravena, na verdade, ele antecipa, né? Ele entra, penetra na área e antecipa a bola. E o zagueiro chega atrasado e claramente toca no Aravena e faz o pênalti. Não é só toca, desloca totalmente o Aravena e faz o pênalti. E o árbitro, depois de talvez uma insistência do VAR, vai até o VAR e rapidamente diz que não é gol, desculpa, não é pênalti. E acaba assim. O Grêmio fazendo pressão, o Grêmio até fica um pouco mais nervoso. E com razão, né? E acaba entrando um pouco mais forte nos jogadores do Internacional. E só que a partida se desenrola e acaba que terminou 1-1. Outra coisa interessante e que faz a gente pensar, será que não existe condicionamento mesmo nessa arbitragem? É o lance do Alan Patrick. O Alan Patrick quase arrebenta com a perna do Dodge e simplesmente não é dado amarelo, né? O árbitro ignora. Então seria o primeiro amarelo e depois relatos dizem que ele espancou a cabine do VAR, o que também é uma atitude antidesportiva, né? Que se resultaria em amarelo, ou seja, no segundo amarelo, que seria a expulsão do Alan Patrick. Mas parece que quando é o Internacional, né, as coisas simplesmente podem ser passar despercebidas. Dá essa impressão que a gente tem. Quando é contra o Grêmio, tudo é marcado. Quando é em favor em quem está jogando contra o Grêmio, praticamente nada é marcado. Então fica muito complicado para o Grêmio, que sim tem seus problemas, sim tem jogado muito mal os últimos jogos, ainda sob o técnico Quinteiros, mas que teve uma melhora muito significativa nesse técnico interino que aqui está. E só que assim, mesmo com todos os nossos problemas, a gente tem que lidar ainda com um problema chamado a arbitragem brasileira. O árbitro incapaz, né, para não dizer algo aqui que de repente eu não tenha como provar, mas dentro do sentimento que eu tenho como torcedor, que assim como você também é torcedor, é que a gente foi roubado hoje. Sonegaram um pênalti na cara dura. Eles resolveram simplesmente não dar um pênalti, que foi claro. Toda a imprensa da região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, e a própria imprensa gaúcha diz que foi pênalti. Só o árbitro disse que não foi. Vendo uma ou duas imagens é possível ver e constatar que sim, foi pênalti. Então, assim, vexatório como esses árbitros são, é um vexame total essa arbitragem brasileira. E muito pouco o nosso presidente, o presidente Guerra, faz para tentar pelo menos diminuir esses prejuízos que vezes e por vezes a gente vai tendo no futebol brasileiro. Já foi contra o Corinthians, tivemos muito prejuízo. Recentemente contra o Flamengo, o pênalti não dado. Então, assim, sempre tem algum árbitro disposto a apitar algo que não existe contra nós ou algo que existe simplesmente apitar dizendo que não existiu. Então, espero que a gente consiga, através dessa partida boa que a gente fez de retomar as coisas aos eixos, a gente poder ter aí uma projeção boa de como a gente vai conseguir recuperar essa temporada. Temos ainda a Copa do Brasil, temos Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, estamos ainda na quinta rodada, vamos para a sexta, né? Esse jogo contra o Internacional foi a quinta rodada. Então a gente tem assim um bom espaço ainda de campeonato, um bom espaço de temporada, né? Para poder organizar as coisas que são de responsabilidade nossa e torcer para que a nossa direção, ou talvez a comissão de arbitragem, ou a própria CBF não erre grotescamente como errou de novo contra o Grêmio. Então, assim, o sentimento é que a gente foi roubado mesmo. Não tem como definir um outro sentimento. É isso aí, eu me sinto roubado no jogo de hoje. Era para nós terminar essa partida 2-1. 2-1 e com uma expulsão, inclusive, do Alan Patrick. Outra coisa, teve a expulsão do Grando. Não sei o que ele falou, o que ele disse quando recebeu um amarelo. Eu só sei que ele recebeu um amarelo por falar algo para o árbitro.
e levou um vermelho por falar outras coisas, ou simplesmente por reclamar do amarelo. Então, assim, o Grêmio simplesmente está aceitando ser roubado na sua casa e simplesmente não pode falar nada, tem que ficar quieto. Então, fica bem difícil, fica bem difícil mesmo a gente conseguir acreditar que o futebol ele pode ser algo maior do que, né, só um esporte ou um entretenimento então vai ser complicado a gente lidar com todos esses problemas que nós já temos e ainda continuar lidando com esses problemas de arbitragem, de CBF, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que o nosso país tem, né, infelizmente, né. Então eu não vou falar aqui porque o algoritmo não vai gostar. Então, meus amigos, é isso, tá? Então peço mais uma vez que você dê uma moral para esse canal, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal e toda vez que tiver um vídeo novo você vai receber, tá? Então até o próximo vídeo. Valeu!